Ok, agora vamos aprender outro tipo de comando. A gente aprendeu o if, né? Vou criar uma função nova aqui. A gente vai aprender o switch. Então, cmd switch. Vamos receber um parâmetro nessa função também. Vamos chamar a mesma coisa, parm1, do tipo string, né? Pá. A gente fecha, abre aqui a chave. Muito bem. Vou dar um command V aqui, que eu já criei o exemplo. Eu vou explicar a sintaxe enquanto vocês podem copiar aí. Então ele funciona assim: switch, aí recebe esse parâmetro, certo? Aí em caso o parâmetro seja igual a alguma coisa, dois pontos, aí ele satisfaz, ele vai fazer essa função aqui, que estiver dentro desse. Deixa eu alinhar aqui. No caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente pegando o myText e atribuindo exemplos do comando if para dentro dele. Então vocês não podem ver isso aqui como o comando if em si. É o que vai ser mostrado no campo de display aqui, certo? Então aqui dentro a variável está com um if e tal, testando se é igual a 10. Aí abre a chave, esse /n não tem no if. Isso é só o título para que possa abrir a nova linha. Aqui dei um espacinho para fazer a indentação. Então assim vai funcionar. Então ele é switch, o parâmetro, case, a condição. A gente vai botar mais condições aqui, mas por enquanto vou usar só duas. Vai ter essa, e caso não ache nenhuma, aí a gente coloca essa mensagem valid entry, certo? Agora eu vou chamar aqui, e também a gente vai causar um bug nesse caso, tá? Nós vamos chamar o cmd switch, certo? E vamos passar novamente o myEntry.text. Isso tudo poderia acontecer numa função só, mas como a gente está aprendendo os comandos, então eu vou fazendo separado assim para vocês irem aprendendo. Então tá, então agora a gente chamou o cmd if primeiro e depois chama o cmd switch. Vamos rodar o programa e já explico o bug, né, que vai acontecer aqui. Abrindo. Ok. Vamos colocar aqui alguma coisa, né? Vamos começar com uma condição que não existe. Então, invalid entry. Ele passou pelo if, lotado, né? E aí entrou, logo depois da função cmd_if, ele chamou a função cmd_switch. Aí ele veio aqui, testou esse parâmetro. Caso fosse igual a if, ele entraria aqui. Como não é, ele entrou no invalid entry, certo? Agora a gente apaga isso aqui. E vamos então colocar o comando if. Pronto, aqui embaixo então ele mostrou o exemplo de como funciona um if. É um testezinho, um exemplo que eu fiz bobo aqui para a gente memorizar a sintaxe, certo? Agora o bug qual é? Se eu colocar var, por exemplo, que seria uma coisa válida, ele dá invalid entry. Por que isso? Porque ele vem no if, ele acha o var, ele alimenta a variável myText, aí logo depois ele vem no switch e não acha var aqui dentro. Então, ele mostra esse invalid entry. Então a gente vai agora arrumar esse bug, né? Vamos dar um stop aqui. Para arrumar esse bug, a gente tem que fazer o seguinte. Essa myText com no caso a mensagem de erro, a gente vai deixar em branco, porque depois que ele testar todas as funções que a gente tiver aqui, a última é que vai valer. Que no caso, agora a última é a do switch, então vai valer essa aqui, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar no if, vai achar alguma coisa, e depois que passar pela função do if, ele entraria no switch, nessa função switch, ele iria chamar a função switch. Só que a gente tem que fazer um teste aqui antes. A gente vai testar if o myText.text é igual a branco, ou seja, ele entrou na função if e não achou nada, aí sim que ele vai rodar a nossa última função aqui, a switch, certo? Então o que aconteceu? Aqui temos até um erro, vamos ver, faltou um igual aqui. Muito bem. Agora vamos rodar e vamos ver se funciona. Ok. Abrindo o nosso simulador. Colocar o mouse aqui. Botar nada que seja válido, invalid entry. Porque ele entrou no if, não achou nada, consequentemente ele colocou a nossa myText, deixou ela branca como ela estava, né? Aí foi para a próxima função
tem esse if testando se ela estava vazia, testou o switch, não achou nada, aí caiu no invalid entry. Agora vamos colocar aqui var. Bom, mostrou certinho o conteúdo de var, porque ele entrou no if e achou, populou colocou alguma coisa para dentro da myText, certo? Saiu daqui, foi para a próxima função. Antes de entrar na função, ele testou se o myText estava vazio. No caso não estava, porque tinha o exemplo de var aqui, então funcionou certinho. Agora vamos testar com o if, comando if, né? Pronto, achou o if também. Então tá, agora o nosso bug foi resolvido. Vamos dar um stop aqui e continuar. Um parênteses rapidinho aqui, peço desculpas até, mas como meu teclado não estava abrindo durante os meus testes do meu simulador, eu não tinha me dado conta, mas esta linha tem que estar incluída aqui. No caso, até o momento não estava. E nos próximos vídeos, até o capítulo 22, por aí, vocês não verão essa linha, mas vocês incluam ela, por favor, porque se o teclado de vocês estiver subindo, quando você clica no simulador para digitar alguma coisa, essa linha é que faz com que ele desapareça.